Olá a todos e bem-vindos à parte 3 da série Beyond Monkey, onde estamos construindo um aplicativo clone do YouTube do mundo Ou real. pense, antes de iniciar nosso aplicativo, quais diferentes padrões de arquitetura podemos ter que considerar, de onde vamos obter nossos dados, quais outras considerações podemos ter em termos de design da interface do usuário e assim por diante. Na segunda parte, analisamos especialmente a construção de uma estrutura comum que podemos usar em muitos de nossos aplicativos. Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando que já estamos gastando ou já passamos quase algumas horas nesta série e não começamos a ver nada específico para o aplicativo clone do YouTube. É por isso que a maior parte do tempo que gastamos até agora é na construção de uma infraestrutura comum para nossa aplicação, o que tornará os processos posteriores são desenvolver telas ou trabalhar com os dados com muito mais facilidade no futuro. Deixe-me dar um exemplo simples. Então você se lembra, nós construímos essa classe baseada em serviço REST, que é basicamente um auxiliar. Temos uma classe com um conjunto de métodos auxiliares que nos permitem extrair rapidamente dados de endpoints da API REST. Você pode estar fazendo muitas coisas lá. Você está verificando o tratamento de erros, você está verificando, você sabe se os dados já estão armazenados em cache, se a conectividade com a internet está lá ou não, e se deve servi-los a partir dos dados armazenados em cache ou não. Você está convertendo-os, ou melhor, deserializando-os, para o seu modelo de objeto e retorná-lo. E vimos que, quando criamos nossa classe de serviço do YouTube, você pode ver como foi fácil recuperar os dados. Então, basicamente, queremos apenas pesquisar vídeos com base em determinada consulta de pesquisa que passamos, e aqui apenas com uma linha de código você pode recuperar esses dados muito rapidamente. Caso contrário, você teria que escrever todo esse código clichê. Você sabe, verificar o tratamento de erros, verificar os dados do caso, desteorizar, muitas dessas coisas você tem que fazer de novo e de novo. E este é apenas um exemplo. Então, aqui estamos procurando vídeos. À medida que prosseguimos, você verá que temos muito mais chamadas de API a fazer. Uma das chamadas de API será para obter os detalhes dos vídeos. Aqui estamos apenas procurando vídeos com algumas informações básicas sobre os vídeos. Mas também precisaremos obter os detalhes do vídeo. Também faremos uma chamada de API para obter os detalhes do canal para que possamos mostrar o logotipo do canal sempre que estivermos exibindo as informações na tela. Também precisamos fazer uma chamada de API separada para obter os comentários relacionados a um vídeo. Então, já estou falando sobre, além do vídeo de pesquisa atual, chamada de API, temos pelo menos mais 3 nos quais precisamos trabalhar. E assim que terminarmos esta série, você pode pegar esse código e estender esse aplicativo da mesma forma que você pode adicionar mais e mais funcionalidades, o que significa que você precisará fazer ainda mais chamadas de API. Então imagine, por causa dessa infraestrutura comum, essa linha de código obtém os dados para você. Claro, aqui estamos apenas dizendo URI do recurso. Eu não poderia ter declarado isso como uma variável. Eu teria igualmente colocado diretamente aqui, mas apenas para fins de legibilidade, estou colocando aqui. Outra coisa importante a ser observada é a manutenção contínua e a facilidade de extensão. Portanto, essa facilidade de extensão é o que mencionei agora. A capacidade de manutenção também é importante. Eu disse que poderia facilmente ter colocado todo esse URL nesta chamada de API em nossa chamada de função getazinc. Mas fica muito mais fácil se você colocar assim. Então, amanhã, se você quiser fazer uma mudança, alguém sabe, alguém novo entra, olha seu código. Ele dirá: "Ah, tudo bem." Ele está declarando um URI de recurso e é assim que ele está chamando o ponto de extremidade. Esse é o endpoint da API a ser chamado. E, em seguida, essa é uma chamada de API simples que precisa ser feita e retornará um vídeo. É simples assim. Então, isso foi para nossas chamadas de API. No vídeo de hoje, vamos trabalhar em um conceito semelhante, mas desta vez para nossa interface de usuário. Também precisamos tornar muito mais fácil a criação de nossas interfaces de usuário. Seu aplicativo não consiste apenas em uma página.
Não estamos construindo um aplicativo que tem apenas um grande número no meio ou apenas como o modelo padrão do Mavi, onde você clica no número ou clica em um botão e ele faz algo. Não é assim que os aplicativos do mundo real são construídos. Há muita navegação por aí. Existem muitas páginas, muitas funcionalidades. E quando você está trabalhando com tantas páginas, novamente, há muito código clichê que você precisa escrever, em todos os lugares, ou em cada uma das páginas. Considere, se você deseja criar uma interface de usuário de marca ou uma marca personalizada, você deve aplicar essa marca em todas as suas páginas. É isso que vamos simplificar. Vamos criar uma página base que terá a marca, os esquemas de cores, o design da sua marca, seu nome no aplicativo e cada página refletirá a mesma coisa. Além disso, em quase todas as páginas, você também precisará ter algum tipo de funcionalidade em que, enquanto você está buscando dados dos pontos de extremidade restantes, pode demorar um pouco, meio segundo, 1 segundo, 5 segundos. Em vez disso, você gostaria de exibir talvez um indicador amigável para o usuário dizendo: Ok, por favor, espere agora. Estamos fazendo esta parte ou aguarde no momento em que estamos procurando por isso ou no caso. Se ocorrer algum erro, em vez de mostrar aquele rastreamento de pilha feio do erro do aplicativo, você prefere mostrar uma tela de erro personalizada. Por exemplo, se o seu dispositivo não estiver conectado à internet, você pode exibir um ícone sem conexão com a internet com uma mensagem dizendo: Ei, parece que você não tem uma conexão com a internet no momento. Verifique sua conexão com a internet e tente novamente. Ou, se for um erro relacionado a um endpoint de API ou qualquer coisa específica do seu aplicativo, você pode querer mostrar uma imagem amigável, talvez uma imagem de erro para o usuário com uma mensagem dizendo: Ei, algo deu errado em sua inscrição. Este é o erro. Tente corrigi-lo e execute a mesma função novamente. Portanto, em quase todas as páginas, você terá esse tipo de requisito. É isso que vamos construir. Construiremos novamente uma estrutura reutilizável em nosso aplicativo YouTube Chrome, que podemos usar, ou melhor, reutilizar em cada uma das páginas que temos. Uma coisa adicional é que estamos usando o padrão MVVM, e quase todos os aplicativos estariam usando o padrão MVVM. Cada página requer conexão para o modelo de exibição de back-end. Você precisa escrever algum código clichê e também passar os parâmetros da sua página para o seu ViewModel e de volta do ViewModel. Digamos que o ViewModel tenha concluído algum processamento. Você deseja notificar sua visualização ou sua página, você precisa escrever algum código. Isso é tudo o que vamos automatizar. Veremos como podemos conectar automaticamente nossas visualizações aos modelos de exibição e tornar essa passagem dos dados muito mais fácil. Então, vamos começar com isso. Com o que começaremos, antes de entrar nas páginas em si, deixe-me ir para nossos controles de visualização e eu vou. Crie alguns controles que podemos usar e reutilizar repetidamente em nosso aplicativo. Esses controles serão um controle indicador de carga, onde podemos mostrar se, você sabe, algo está sendo feito pelo nosso modelo de visão. Digamos que estamos buscando os dados ou talvez estejamos fazendo algum processamento complexo que vai levar tempo e queremos que o usuário espere e não queremos que ele se sinta perdido quanto ao que está acontecendo. Temos que indicar a ele algo está acontecendo em nosso aplicativo. E o outro é um controle de indicador de erro onde mencionei em caso de erro. Novamente, podemos decidir se é um erro de conexão com a internet, algum endpoint de API ou erro de chamada de API REST, ou talvez um erro de divisão por zero. Você decide que tipo de erro é. E com base nisso, você pode exibir uma tela de erro amigável para os usuários. Então, deixe-me ir em frente e deixe-me criar esses controles. Vou chamá-los, em vez de criar uma nova pasta, vou chamá-los de controles comuns. Então, sob meus controles de visualização, vou criar uma pasta chamada comum. E nesse comum, vou criar novos controles. Então, vamos começar com o será uma exibição de conteúdo do NetMAUI. Indicador de erro.
Eu acertei a ortografia, sim. Portanto, esse é o nosso controle que usaremos. Deixe-me limpar um pouco. A primeira coisa que vamos fazer, altere essa exibição de conteúdo para um layout de pilha vertical. Como queremos exibir alguns componentes na tela, esses componentes, no nosso caso, serão uma imagem. A imagem de erro pode ser um título sobre o que é esse erro e os detalhes desse erro, assim por diante. Então, é isso que vamos fazer e o que eu vou fazer, vou dizer que, por padrão, nem sempre é visível. Eu vou dar um preenchimento de 48 à esquerda e à direita e 12 de cima e de baixo. E então eu posso remover isso. Portanto, esse é um controle de layout de pilha vertical. Outra coisa agora que precisarei fazer é ter certeza de alterar a implementação básica da visualização de conteúdo para um layout de pilha vertical. Então, vamos voltar aqui, e é aqui que agora podemos definir nossa interface de usuário para o controle do indicador de erro. Vou trazer o código aqui só para mostrar a vocês e depois explicarei o que é. Isso é para economizar tempo. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho uma imagem, eu dei um nome a ela, erro de imagem, vinculando-a à imagem que está voltando. Portanto, dependendo do tipo de erro, podemos especificar qual imagem de erro usar. Vou centralizá-lo horizontalmente na tela. Vou dar a ele uma certa largura e altura com uma proporção de ajuste de aspecto. Então, eu tenho alguns rótulos. Eu tenho um rótulo de cabeçalho, onde estou apenas dizendo algo como isso, é para indicar que algo deu errado. Este é o estilo para este cabeçalho. E então, é aqui que o erro real será exibido. Então, neste caso específico, estou apenas dizendo para usar uma fonte menor e exibi-la com uma quebra de linha. Modo de quebra de linha. Agora definimos esses dois estilos aqui. Então, deixe-me realmente ir e deixe-me adicionar esses estilos ao nosso app. Chamo. Eu vou para meu app XML. E você se lembra que é aqui que estamos colocando alguns estilos comuns para a nossa aplicação. Temos o estilo de página de conteúdo, que todas as nossas páginas de conteúdo usarão. Temos o estilo de página de navegação. Temos os estilos de grade. Temos os estilos de borda. Temos o estilo de visualização da coleção. Portanto, todas as grades, por exemplo, as bordas, as visualizações da coleção usarão esse estilo. E agora o que vou trazer? Vou trazer alguns estilos de rótulos. Então eu tenho um estilo para os rótulos regulares e os rótulos médios. Se você se lembra, deixe-me ir para a app XML, CS. Não que app XML, CS, em nosso programa Mavic. Definimos algumas fontes. Dissemos que usaremos a fonte leve, Fira Sans, para ser usada como nossa fonte regular, e a fonte média, para ser usada como nossa fonte média. Então, esses são os aliases que fornecemos à nossa fonte. Agora, temos a fonte regular e temos a fonte média. E como é um tema sombrio que escolhemos, decidi chamá-los de algo como têxtil de etiqueta leve regular e têxtil de etiqueta leve média. À medida que avançamos, podemos precisar exibir algo no inverso em que talvez estejamos mostrando um quadro que tem um fundo mais claro, então dentro desse quadro, podemos querer exibir o texto em cores escuras. Então, uma coisa, a propósito, eu tenho isso novamente para reutilizar e deixe-me explicar como deve ser usado. Eu criei um estilo de etiqueta base que é chamado de tecido de etiqueta leve regular de base. E o que tem? Ele tem um modo de quebra de linha padrão de truncamento de cauda. O dimensionamento automático de fontes habilitado é igual a false. Não estou usando isso no meu aplicativo. A família de fontes que estou usando é a fonte normal e a cor do texto é a cor clara do texto. A cor clara do texto é definida aqui. Portanto, temos uma cor de texto clara que é muito próxima do branco e também tem uma cor de texto escura que é muito próxima do preto, mas não do preto absoluto ou do branco absoluto. E agora, o que eu tenho abaixo?
eu defini certos. Rotula texto claro com tamanhos diferentes. Tamanho 16, tamanho 14, tamanho 12. E o que estou fazendo em cada 3 deles, estou dizendo que isso é baseado no meu estilo de texto de rótulo de luz regular básico, que é baseado aqui. Que esse texto leve, regular 16, 14 ou 12 herda todas essas 4 propriedades. A única coisa que estou mudando em cada um deles é o tamanho da fonte. Então, quando eu digo texto leve, o estilo 16 é, na verdade, o tamanho da fonte 16 modo de quebra de linha, truncamento de cauda, família de fontes, tamanho normal, cor do texto, cor clara do texto e assim por diante. Da mesma forma, fiz a mesma coisa. Eu criei um tecido de etiqueta leve e média com parâmetros semelhantes. A única coisa que está mudando é a fonte média. E, além disso, também defini um tipo de texto de rótulo escuro médio básico. Então você se lembra que eu estava dizendo em alguns dos lugares que podemos querer inverter a cor. Então, em vez de você sabe, definindo-o em nosso chamo todas as vezes. O que eu fiz? Criei outro tecido de base, médio e escuro, assim como o tecido de base, médio e de etiqueta leve, e é baseado nisso. Estilo de texto de rótulo claro, o estilo base. Portanto, ele herda tudo e a única coisa que muda é que a cor do texto é alterada. E agora, temos o mesmo conceito, médio, leve, texto 20 e 18, 14, 10 tamanhos diferentes, onde apenas o tamanho da fonte está mudando. E então, eu também defini estilo de cabeçalho de página que usaremos em algumas de nossas páginas e mostrarei onde usaremos. Portanto, esse é um tamanho de fonte grande de 22 e é baseado no estilo de rótulo de texto leve médio básico. Então, isso é tudo uma questão de reutilização. Vamos voltar aqui para o nosso chamo. Portanto, esse é o chamo que criamos para o indicador de erro. Agora, deixe-me voltar e implementar isso com mais detalhes. Então, aqui o que precisamos fazer é criar algumas propriedades vinculáveis que possamos usar. Agora você pode ver aqui que está vinculado à imagem de erro. Se eu voltar agora, o que precisamos fazer? Precisamos trazer algumas propriedades vinculáveis. Vou copiar e colar primeiro, e depois vou explicar o que está acontecendo lá. Então, estou criando 3 propriedades vinculáveis: isError, error_test e error_imagem. Em primeiro lugar, a propriedade isError é uma propriedade booleana que vai habilitar ou desabilitar, basicamente tornar todo esse controle visível ou não visível. Se neste controle em meu chamo, se eu tiver declarado uma instância desse controle, e se eu disser que isError é true, tudo isso se tornará visível. Poderei ver essa imagem de erro e algum texto, mas se eu disser que é falso, então isso tornará todo esse controle invisível. Portanto, esta é apenas uma declaração dessa propriedade isError. É assim que as propriedades vinculáveis funcionam. E na mudança dessa propriedade, estou chamando esse conjunto de isError, o que é apenas pegar esse indicador de erro e fazer com que sua propriedade isVisible seja igual ao valor que passamos, seja verdadeiro ou falso. Portanto, dependendo de isError, ele será visível ou. Então, eu tenho a propriedade teste de erro. Então, se eu voltar, há algumas propriedades que defini onde precisa de alguma dinâmica. Então, uma é a imagem de erro e a outra é o rótulo de texto de erro. Então, para isso, primeiro eu criei uma propriedade de texto de erro, que é do tipo string. E sempre que essa propriedade muda, estou chamando o método setErrorText, que vai para nosso elBelErrorText e define seu texto para este específico. E, por último, temos a imagem de erro. Então, mesmo conceito. Estamos definindo a imagem de erro, e estamos apenas definindo a origem da nossa imagem de erro para esse valor que é passado. Então, é basicamente isso em nosso controle de indicador de erro. Então, deixe-me ir em frente e fechá-los. Agora, a próxima coisa que preciso fazer é criar outro controle. Vou chamá-lo de carregamento, indicador. Então, novamente, será uma visualização de conteúdo. Mesmo conceito, vou apenas limpá-lo. Pouco.
A propósito, notei que trabalhar no meu MacBook não é conveniente ou muito conveniente para fazer vídeos. Eu deveria. Eu deveria mudar para a área de trabalho do meu Mac, e isso tornará as coisas muito mais fáceis para mim. Tudo bem, então a mesma coisa que devemos fazer aqui. Vamos torná-lo um layout de pilha vertical em vez da visualização de conteúdo padrão. E também vou mudar a implementação básica para isso para o layout da pilha vertical. Algo muito semelhante está acontecendo aqui. Deixe-me definir algumas propriedades sobre isso. Mesmo conceito. Vou fazer com que seja visível igual a falso, porque, por padrão, não quero que fique visível na tela. O preenchimento, vou dar o mesmo preenchimento que você viu anteriormente para o outro controle. Mas desta vez, também vou dar um espaçamento de pé. Então, entre o conteúdo, quero definir um espaçamento extra. Então, deixe-me trazer a implementação muito simples para este controle. Ele apenas tem um indicador de atividade. Estou dando um nome, indicador act. Por padrão, ele não está em execução. Eu dei a largura e a altura de 44 pixels ou 44 pontos, centralizando-os horizontalmente, e estou dando a nossa cor clara, que é definida em nosso. Portanto, a cor da luz é 979.797, ou seja, você pode dizer algo como um tipo de cor esbranquiçada. E estou definindo a escala. Portanto, em dispositivos iOS, quero que a escala ou o indicador de erro seja um pouco maior. Então, eu aumentei para 1,3, enquanto no Android, o tamanho padrão em 1x é bastante decente. Eu não preciso mudar isso. E então, eu também defini um rótulo onde vou exibir a mensagem que deve ser exibida aos usuários sempre que estivermos realizando qualquer atividade. Digamos que fazer uma chamada para a API REST para obterem nossos resultados de pesquisa, podemos dizer: aguarde enquanto pesquisamos os vídeos que você solicitou. Ou, quando alguém clica em um vídeo, podemos querer exibir: aguarde enquanto carregamos os detalhes do vídeo para você. E então, da mesma forma, no código por trás, precisamos agora implementar algumas propriedades vinculáveis. Então, deixe-me trazer o código para isso. Conceito tão semelhante, eu tenho a propriedade está ocupada. Então, a partir do nosso modelo de visualização, sempre que estivermos executando uma ação, definiremos a propriedade está ocupada como true. E se você se lembra, isso é o que fizemos em nosso modelo de visão base. Implementação que fizemos. Você se lembra que tínhamos o está ocupado é igual a falha e usando este método auxiliar do indicador de carregamento definido, dependendo se estamos iniciando a operação ou concluímos a operação, estamos definindo o está ocupado igual a verdadeiro ou falso. Portanto, essa é a propriedade de nossos modelos de exibição que podemos associar a esse controle em nosso chamo, quando estamos usando e dependendo do valor disso que estou chamando de conjunto está ocupado, e é o que ele vai fazer. Vai fazer algumas coisas. Se estiver ocupado, ele tornará todo esse controle visível e também definirá a propriedade isRunning do nosso indicador como true, o que significa que nosso indicador será exibido ou veremos um indicador giratório. Mas quando definimos a propriedade isBuzzy como false, ela primeiro ocultará o controle, mas também definirá o isRunning como false. Agora você pode perguntar por que precisamos disso. Teoricamente, se estamos apenas escondendo o controle em si, isso deve ser mais do que suficiente. Mas, infelizmente, enquanto um indicador está em execução, ele está realmente executando uma animação em segundo plano. Vai consumir recursos. Portanto, o melhor é interromper esse indicador de atividade para não monopolizar recursos. E então, algo semelhante para nossa propriedade de texto de carregamento, vou definir o texto desse rótulo com o valor que está sendo transmitido. A propósito, ambos os controles, você verá que não vamos reutilizar repetidamente quando definirmos uma implementação básica de nossas visualizações ou uma página base. Usaremos esses controles apenas uma vez e, em seguida, todas as nossas páginas herdarão essa página base que tem essa implementação ou uso desses dois controles. Não precisamos usá-los explicitamente repetidamente. Veremos isso. Agora, algumas coisas que eu quero fazer em nosso arquivo chamo de absorção
apenas para fechá-lo para que não continuemos voltando. Vou completar isso para toda a nossa inscrição. Mais tarde, quando começarmos a implementar, você notará que usaremos um controle de borda claro ou basicamente uma borda, e eu quero dar a ela uma cor clara na borda, então vou definir isso e depois. Para os ícones do nosso aplicativo, que exibiremos na tela, também vou definir uma borda para isso. Então, deixe-me trazer isso e mantê-lo à mão. Nada extravagante. Estou apenas aplicando um estilo aos nossos botões de imagem. Estilo de botão de ícone é o nome que estou dando. Então, estou dando a ele a altura e a largura do preenchimento de 32 pontos no meu Android. Vou dar a ele um preenchimento de 4, considerando que no iOS ou em todos os outros dispositivos, Windows, Mac, pelo menos 6 pontos. Vou deixar a cor de fundo transparente. Margem que vou definir como 1213, você verá porque quando estamos usando esse estilo em nossa página base, quero dar margem em ambos os lados. Podemos exibir um ícone no lado esquerdo da tela ou podemos exibir um ícone no lado direito da tela. Deixe-me realmente mostrar a você no contexto de outra aplicação. Deixe-me executar esse aplicativo. Então, aqui você pode ver que esse é o estilo de ícone de que estou falando. Portanto, temos um ícone no lado esquerdo. Então, estou dando uma certa margem a partir daqui. Se eu for para outra tela, você notará que agora tenho um ícone tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, e estou dando a ele essa margem de 12 pixels de ambos os lados, e estou dando a ele uma margem de 3 pixels por baixo, por cima e por baixo. E nada de extravagante nisso. Raio do canto, vou defini-lo como 8 massas. Não estamos exibindo nenhuma borda, então o raio do canto não será particularmente importante. Mas podemos usar o mesmo estilo e, para isso, podemos substituir a cor de fundo e, em seguida, você também poderá ver o raio da borda. Deixe-me ver se tenho um exemplo para isso. Sim, esta é outra das minhas aplicações. Então aqui você pode ver que não há necessidade de fronteiras aqui. Está apenas exibindo as informações básicas. E esse é o erro, desculpe. O indicador de carregamento de que eu estava falando, que temos que dar uma dica visual ao usuário. Que estamos realizando alguma atividade. Acho que minha internet pode estar se comportando mal. Deixe-me mudar a internet. É a Isso. mensagem de erro de que eu estava falando, que exibimos uma imagem amigável na tela com uma mensagem de erro. Então, deixe-me voltar à minha fonte. Ok, é isso que acontece. Esta é novamente uma mensagem de erro personalizada em que não há nada ou o usuário não está rastreando nenhuma informação. Então, deixe-me ir e descobrir e procurar novamente e veja se funciona desta vez. E vou clicar em um dos vídeos e ver como fica. Não sei se você pode ver isso aqui. Está piscando. Mas neste canto superior direito, o ícone que estou exibindo tem uma borda sutil e uma cor de fundo para isso. Então você entendeu a ideia. E então estou definindo alguns estados visuais, alguns estados comuns no caso de estados normais ou desativados. Como quero exibi-lo? Se for normal, quero que seja opacidade total. Se estiver no modo desativado, quero que seja exibido com 50% de opacidade, ou basicamente uma versão esmaecida deste ícone ou botão de imagem. Então este é o nosso estilo AppSumo. Com isso em vigor, vou criar um modelo de visualização base para nossa implementação. Deixe-me explicar o que isso vai fazer. Vou criar classe AppViewModelBase. Portanto, essa é uma classe simples que estamos criando. Vamos limpá-lo. Vou torná-lo parcial porque vou usar.
pacote MVVM do Community Toolkit para injeção de código de alteração de propriedade do Inotify. E eu vou derivar isso da minha base de modelo de visão. A base do modelo de visualização é o que criamos em a estrutura Mavi, que está aqui, que tem todas essas funções de carregamento, título, dados carregados, estado de erro, etc, etc. Agora, uma das coisas que você pode perguntar é: por que precisamos criar isso? Por que não vamos fazer nada estranho neste aplicativo específico ou neste modelo de visualização específico? Poderíamos muito bem tê-lo criado como parte de nossa base de modelo de visão diretamente em si. É verdade, é possível, mas o que acontece é que na minha implementação, quando eu mostro a vocês, estou usando algo muito específico para apenas este aplicativo. Agora não posso mover isso para uma estrutura comum, que possa ser reutilizada em todos os aplicativos. É por isso que estou derivando da base do modelo de visualização, que está lidando com a maior parte da funcionalidade comum e qualquer coisa específica para este aplicativo que estamos lidando nesta implementação. Então, vou mover isso para nossos usos globais. Mantenha-o limpo. Aí está. Então, o que eu era? Falando agora, neste modelo de visualização específico, nesta implementação, o modelo de visualização base, vou definir algumas propriedades que usarei. Então, estou definindo uma interface ou uma variável chamada Navigation Service, que usaremos para navegar para páginas diferentes ou abrir páginas de modelo, visualizações de modelo. E então, quando analisarmos como conectar nossas visualizações aos modelos de exibição, você verá que não precisamos passar isso automaticamente. Nossa implementação ou a estrutura MVVM padrão que criaremos para este aplicativo, ele preencherá automaticamente o serviço de navegação. Da mesma forma, também vou passar a página e chamá-la de serviço de página porque a página em nossa estrutura, Mavi nos permite exibir ou executar determinadas ações, como exibir folhas de ação ou exibir alertas. Eu sei que existe uma maneira de dizer que o aplicativo mavi.atual.shell. Blá blá. Não queremos ter dependências codificadas dentro de nossos modelos de exibição. Então essa é a razão pela qual vou evitar isso. Agora, isso eu vou herdar da nossa base. Modelo. Agora, uma das razões pelas quais eu não coloquei todo esse código até agora, o que quer que você tenha visto, eu poderia ter feito isso na minha própria página principal. Veja aqui que vamos injetar automaticamente outra dependência, que é nosso serviço de API de aplicativo. Agora, esse serviço de API de aplicativo será diferente entre os aplicativos. No nosso caso, vou criar ou entrar em contato com os endpoints do YouTube para buscar os dados. Em algum outro aplicativo, posso estar indo para a Food Database Authority para obter informações sobre nutrientes, ou posso estar indo ao IMDb para obter as informações sobre filmes e assim por diante. E esse IAPI, a interface que criamos para o nosso serviço, isso pode ser diferente entre os aplicativos. Os valores de retorno serão diferentes. As chamadas de API, os parâmetros, tudo será diferente. Essa é a razão pela qual decidi criar uma base de modelo de visualização separada para nosso aplicativo. E eu vou ter isso injetado automaticamente em meu aplicativo em toda a linha. Portanto, posso dizer que App API Service é igual a App API Service. Agora, por que decidi injetar esse serviço de API no meu modelo de exibição e não em todo o resto? Pelo menos em nossos aplicativos, ou acredito que na maioria dos aplicativos, quase todas as páginas, ou pelo menos mais de 90 páginas, precisarão ser alcançadas para o back-end da API para buscar os dados e fazer algo. Portanto, é sempre melhor injetá-lo automaticamente em seus modelos into your view. Agora, existem alguns lugares ou pode haver alguns serviços que podem ser usados. De vez em quando, talvez em um ou dois modelos de visualização, aqueles que você pode mantê-lo fora dessa implementação.
Isso é algo que veremos também. Por exemplo, mais tarde criaremos outro serviço que nos ajudará a baixar os arquivos. Ou baixe os vídeos do YouTube e salve-os em nossos dispositivos locais. Isso só será usado em uma página específica, então, para isso, não estou injetando isso na minha base de modelo de visualização. Isso eu estarei injetando apenas nessa página específica. Além disso, o que vou fazer para concluir esse modelo de visualização? Também vou criar alguns comandos comuns. Portanto, esses comandos são comandos de retransmissão. Estou usando o kit de ferramentas da comunidade MVVM. Então isso é o que definimos aqui e vamos realmente seguir em frente. Isso para a nossa classe de uso global também. Mantenha tudo limpo. Eu sei que isso é um pouco incômodo porque toda vez que algo surge, você tem que movê-lo. Mas acredite em mim, uma vez feito isso, da próxima vez, quando você usar a mesma classe, ele não aparecerá e você não terá que se preocupar com isso. Ele será injetado automaticamente. Portanto, isso é mais como um caso único. Então, vou criar alguns comandos. Um comando de navegação de volta e um comando de modelo fechado. Então, o que o comando navigate back faz? Ele apenas chama nosso serviço de navegação, que será automaticamente passado de nossas exibições para esse modelo de exibição. Na verdade, não para este modelo de visão, as implementações deste modelo de visão base. E ele simplesmente fará um Navigation Service, POP Async e Navigation Service, POP Model Async. Basicamente, ele fechará as páginas. Então, o que quero dizer com isso? Para mostrar a vocês, se eu for até aqui, temos esse ícone de volta. Este ícone vamos implementar em nossa página base. Se eu clicar nisso, ou pode haver várias páginas, toda vez que eu clicar nisso, automaticamente ele me levará de volta. Não preciso escrever o ponto do serviço de navegação Go Back ou este push de ponto de página. Eu não preciso fazer isso. Ou, se eu tenho, digamos, um modelo que se abriu. Nesse caso, nosso modelo básico exibirá este ícone de cruz e quando eu clique aqui, ele vai fechar para nós. Então, é isso que esses comandos auxiliares farão por nós e estarão disponíveis para nós em cada modelo de visualização e veremos como podemos usá-lo. Portanto, esta é a nossa visualização do aplicativo. Base do modelo. Agora, vamos começar a definir uma interface do usuário para nosso aplicativo. Então, nas páginas ou nas visualizações, vou criar uma página base. A página base é uma página que tem, no nosso caso, ou de fato, em qualquer um dos casos, um costume. Assim como você tem esse conceito de herança na classe 5, onde você pode definir uma classe base e continuar herdando ou criando versões diferentes com propriedades de edição. A mesma coisa que vamos fazer para o nosso então, vamos criar uma página base que terá alguma infraestrutura básica já configurada e todas as nossas páginas serão herdadas dessa página de espaço, o que significa que ela terá uma aparência consistente e parte da implementação consistente também. Então, vamos adicionar um novo arquivo. Vou chamá-lo de base de página base. Vai ser uma página de conteúdo MAVI. Deixe-me chamá-lo de base da página. E deixe-me limpar um pouco. E vamos remover o layout de pilha padrão que vem com ele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns namespaces. Então, em nossa página base, o que vamos fazer? Vamos. Deixe-me trazê-lo primeiro. Vamos trazer esse namespace específico da plataforma Use, e isso nos define ou nos dá a funcionalidade de oculte o indicador automático
ou oculte a visualização do indicador inicial que aparece na tela. Deixe-me realmente mostrar, se puder, como é. Infelizmente, estou em um Mac, então ele está rodando no Mac. Não está aparecendo. Caso contrário, você notará que na parte inferior há um pequeno indicador que aparece. Não quero que esse indicador apareça. Na minha aplicação, novamente, esta é uma escolha. Se quiser, você pode implementar. Se você não estiver interessado, pode simplesmente remover essas linhas. Vou remover o título e, em vez disso, vou substituí-lo por um plano de fundo. Ou, na verdade, não é necessário porque definimos em nosso app, Chamo, que todas as nossas páginas de conteúdo devem ter essa cor de plano de fundo. Portanto, vamos implementar esta página. Então, eu vou dizer ótimo. Ignorar área segura é igual a verdadeiro. Então, é isso que eu quis dizer. Temos essa área indicadora de casa no iOS. Então, eu quero estender para essa parte também. É por isso que estou dizendo ao sistema operacional que quero ignorar essa área segura. Então, me estenda lá. Vou definir algumas ou, na verdade, 3 linhas para minha inscrição nesta página ou em cada página. Então, vou dizer definição de linha e isso vai ser. Vou usar na plataforma para dizer se é Android. Defina a altura para 16. Se for iOS, defina a altura para 36. Caso contrário, defina-o como 0. Então este é o nosso primeira linha. Então eu vou ter outra linha e esta eu vou dar uma altura de alto. Esta é a linha que usaremos para nosso cabeçalho superior. Deixe-me realmente mostrar-lhe. Desculpe continuar voltando a isso. Então, aqui você vê na parte superior, temos essa área da barra de status. E então esta é a segunda linha. Então, esta foi a primeira linha. E no iOS, estou dando um espaço de 36. Se você executar isso em seu dispositivo iOS físico, poderá ver o real barra de status aqui com a hora e seu indicador de rede e assim por diante. Então, esta é a segunda linha que terá nosso cabeçalho, que terá alguns informações básicas ou o título da página que queremos exibir e alguns ícones à esquerda e à direita. E então, na parte inferior, a terceira linha será nosso conteúdo principal. E como eu queria me estender para essa parte inferior, é por isso que fiz isso. E então, eu vou criar minha terceira linha, que ocupam o resto do espaço. Agora, o que vamos fazer antes de começarmos? Em nossa terceira linha, vamos colocar o conteúdo real da página. Então, vamos realmente definir isso. Agora, eu estou dizendo que esta é a grade de conteúdo da minha página e está começando na primeira linha em si. Veremos no código por trás, dependendo de como queremos que nossa página seja, estenderemos para a segunda ou terceira linha ou começaremos na primeira linha e estenderemos para a segunda linha. Deixe-me mostrar novamente um exemplo. Então, por padrão, em muitos dos aplicativos que você vê, que quando começamos, ele não está ocupando ou não está preenchendo essa barra de status. Mas se eu entrar em qualquer uma das minhas páginas de vídeo, você verá que ela também está se estendendo para a barra de status. É por isso que, em nossa implementação básica, definimos uma barra sem navegação ou o que dissemos que idealmente deveria ter sido chamado de estender para a barra de navegação. Então,
é aqui que vamos definir o conteúdo da nossa página principal. Agora, o que eu também vou fazer? Vou dizer, ok, antes disso, vou trazer deixe-me consertar os namespaces. Não gosta disso. XML, NS Base Controls é igual a, como decidimos chamá-lo, View Controls. Então, é assim que usamos nosso indicador de erro. Estou dizendo que ele será exibido na linha número 2, que é nossa última linha, e vinculará essa propriedade isError à exibição. Visualize os modelos isErrorState, ErrorImage e ErrorMessage, e vou centralizá-los na tela. E se você for para o nosso modelo baseado em exibição, é aqui que temos isErrorState, ErrorMessage e ErrorImage. Portanto, ele será tratado automaticamente como parte de nossa página base e implementação da base do modelo de visualização. Da mesma forma, depois disso, também estarei exibindo um indicador de carga. Novamente, posso colocar os dois acima disso. Então, algo muito semelhante. Ele vai exibir isso na segunda linha com base em se o modelo de exibição está ocupado executando o texto ou não. E este é o texto de carregamento que será passado para o indicador. Então, é aqui que vamos exibir o conteúdo principal. Então, vamos voltar e definir nosso cabeçalho da página. Vou trazer muito controle chamo e mostrar como ele se parece. Não se sobrecarregue. Parece muito, mas na verdade é muito simples. Então, o que eu tenho é que eu tenho um. Vamos minimizar tudo isso primeiro. Então, eu vou explicar o que tudo está fazendo. Então, isso é basicamente uma grade que está na linha número 1, que é para nossa área de cabeçalho aqui, linha número 1. Eu posso minimizar tudo isso. E aqui, estou definindo 3 colunas, 56 pontos em ambos os lados e depois no meio do resto do espaço. E também estou dando uma margem de 0 da esquerda e da direita e 4 de cima e de baixo. Decidi mantê-lo diferente para iOS e... Mas, no caso, se for o mesmo para você que temos neste caso específico, podemos mantê-lo igual. O que eu vi, dependendo de diferentes implementações ou em diferentes aplicativos, posso ou usei margens diferentes para iOS e Android. E a mesma coisa, estou apenas ignorando a área segura para que ela se estenda até a barra de status superior, se necessário. Então, o que isso tem? Na verdade, ele tem 3 ícones antes de tudo para começar. Portanto, temos um botão de imagem chamado botão de hambúrguer. Ele está exibindo esta imagem. Hambúrguer. PNG. As opções verticais são iniciadas. As opções horizontais são e então, estou usando esse estilo de botão de ícone que criei em meu app, chamo. E estou colocando isso na minha grade. Coluna 0. Agora, uma das coisas que coloquei aqui, não vou implementar o manipulador de cliques para este menu de hambúrguer agora. Faremos isso em um estágio posterior. Então, nesse momento, traremos o manipulador de eventos de clique. Enquanto isso, se você quiser ver, ontem eu postei outro vídeo onde mostrei como você pode implementar. Deixe-me trazê-lo primeiro. Como você pode implementar um menu de hambúrguer animado para seus aplicativos. Você pode conferir no meu canal. Então você vê aqui que é assim que você pode implementar um menu de hambúrguer animado, e isso é algo que também faremos em nosso aplicativo, mas mais tarde. Então, temos esse botão de imagem e, na mesma coluna, também estou colocando alguns outros botões de imagem.
Um é chamado de botão de navegação para trás com o ícone voltar. Mesmo estilo, nada extravagante, mas estou me referindo ao comando Navigate Back que criamos em nossa base de modelo de visualização. Então, se eu voltar para minha base de modelo de exibição, ela está se referindo a esse comando de navegação de volta. E o outro ícone é o ícone do botão de fechar, que mostra um ícone de cruz e se refere ao comando de fechamento de modelo que está aqui. Comando de fechamento de modelo. Então, é isso que estou fazendo. Então, eu tenho 3 botões e vou mudar a visibilidade desses botões dependendo do tipo de página. Portanto, fique atento. Vou mostrar como isso é feito. Então, eu tenho isso. Rótulo do cabeçalho da página. Portanto, esse é um rótulo que ocupa o espaço do meio, todo o espaço do meio. Vou chamá-lo de rótulo de título e ele usará esse estilo de texto de cabeçalho de página. Nada de extravagante nisso. Novamente, usando as propriedades vinculáveis, definiremos o valor em este rótulo. E, por último, já que dissemos que temos a terceira coluna na extrema direita, onde também podemos exibir, definido pelo usuário ou, no nosso caso, você conhece ícones específicos da página. Os desta coluna são apenas esses ícones, que são o botão de hambúrguer, o botão fechar ou o botão voltar. Mas no lado direito, para cada uma das páginas, podemos decidir quais ícones serão exibidos. Novamente, se eu voltar a este aplicativo, esta é a página principal onde eu não tinha nenhum ícone específico para ser exibido à direita. Então, se eu for para esta segunda página aqui, eu queria mostrar um ícone que me mostrará uma dica, ou se eu for para outra página onde deixe-me ir para a página de estatísticas. Aqui estou mostrando outro ícone para compartilhar as estatísticas. Então, é isso que podemos usar para esse propósito. Agora, eu não sei o que cada uma das páginas, ou cada uma das páginas terá que tipo de ícones terá. Então, tudo o que estou fazendo é apenas definir uma grade, chamando-a de grade de ícones de página, assim como chamei nossa grade principal aqui como grade de conteúdo de página. Estou apenas configurando-o para minha segunda coluna, que é a coluna número 3 neste caso, dando-lhe novamente uma margem. Não precisamos disso no contexto deste pedido. É o mesmo e estou apenas colocando-os no final. Vamos deixar o usuário ou o desenvolvedor decidir quais ícones serão exibidos aqui. Então, é isso para a nossa página base. Agora, como podemos realmente fazer uso disso? A primeira coisa, quando estamos fazendo uso desta página base, como obtemos acesso a? Para esta grade de conteúdo da página e grade de ícones desta página. Como temos acesso a isso? Isso é bem simples. Tudo o que precisarei fazer é definir ou expor algumas propriedades que farei aqui. Então, vou expor algumas propriedades, conteúdo da página e ícones da página. E o conteúdo desta página está, na verdade, fazendo referência a todos os filhos da grade de conteúdo da página, que é definido aqui, que é a grade de conteúdo da minha página. E então, para a grade de ícones de página, defini outra propriedade chamada ícones de página, que está oferecendo todas as crianças. Agora, uma vez feito isso, basicamente sempre que criamos uma nova página, vamos chamá-la, por padrão, você vê uma página como essa, certo? Página de conteúdo algo página de conteúdo de barra. Ok. E então você especifica o que você diz. Página de conteúdo, ponto, barra de conteúdo e, em seguida, é aqui que você define seu conteúdo. Nesse caso, o que faremos? Faremos algo assim. Diremos o conteúdo da página. E então, definiremos nosso conteúdo de barra de conteúdo e, da mesma forma, teremos ícones de página e é aqui que definiremos nossos ícones de página. Veremos isso em ação. Então, é isso que vai expor. Também vou expor uma propriedade que podemos usar, se necessário. Em algumas das minhas implementações, quero. Verifique se o botão voltar está habilitado ou não para minha execução e então posso decidir não navegar de volta,
ou mostrar outra mensagem. Então, vou dar um exemplo típico. Digamos que eu esteja em um formulário de entrada de dados, onde o usuário está digitando algo e há, é claro, um botão de navegação traseira que é visível. Agora, o comportamento padrão é quando você clica no botão voltar, ele deve levá-lo de volta à página anterior. Vamos pegar este exemplo específico. Se eu disser botão voltar, ele me levará de volta. E se este fosse um formulário de entrada de dados e eu estivesse digitando algo e por engano ou mesmo voluntariamente eu clicasse no botão voltar, o que deveria acontecer? Idealmente, devo verificar se há algo que mudou e o botão voltar foi pressionado. Posso exibir uma mensagem para o usuário dizendo: "Ei, você tem alguns dados não salvos na tela. Tem certeza de que deseja navegar de volta?" E dependendo da resposta, posso ou não realizar essa navegação. Então, em seguida eu vou trazer algumas propriedades vinculáveis que usaremos em nossa página. Então, vou definir algumas propriedades e explicar quais são essas propriedades. Vamos. Após o padrão. Então, eu tenho uma propriedade que estou expondo como título da página e tudo o que ele está fazendo é definir o valor do rótulo do cabeçalho desta página. O rótulo do título. É apenas colocá-lo aqui. Então, se eu mostrar a você no contexto deste aplicativo, para que você veja, se eu for para a página principal, ela está me mostrando popular e tendência. Se eu for para um específico nesta série, ele me mostra o texto como esse. Se eu for para outro, ele me mostra outra coisa. Se eu for para Diga página de configurações, ela me mostra outra coisa. Então, isso é tudo o que essa propriedade vinculável está fazendo. Então, no título alterado, estou apenas verificando se essa propriedade não está vazia. Exiba-a. Atualize o valor em chamo e torne-o visível. Caso contrário, ele ficará invisível. Então, eu tenho outra propriedade que vou expor, que é a propriedade pagemod. E isso vem desse pagemod que especificamos em nossa infraestrutura base. O modo de página especificará que tipo de página é. É uma página de menu onde precisamos exibir um menu de hambúrguer com alguma animação? É uma página de navegação onde precisamos exibir um ícone de voltar para que possamos voltar? É uma página de modelo onde exibimos um ícone de fechamento e, ao fechar, fechamos a janela modal que se abriu ou não é nenhuma em que não queremos mostrar nenhum ícone na tela. Portanto, esta é uma propriedade para isso. E está usando vai se referir a esse namespace. Eu posso ir e movê-lo para Meus usos globais. Vamos voltar aqui. E ao alterar essa propriedade no modo de página, tudo o que estou fazendo é chamar uma função chamada setPageMod que estamos definindo abaixo, passando esse valor. Então, o que essa função faz? Esta função é simplesmente verificar o modo de página que é passado pelo usuário. Por exemplo, se o modo de página era menu, então estou tornando o botão do menu de hambúrguer visível e meu botão de navegação e o botão fechar como invisíveis. Então volte para a nossa página. Você se lembra que tínhamos 3 imagens, 3 botões de imagem, um para o botão de hambúrguer, um para o botão navegar para trás e outro para o botão fechar. Então é isso que estou fazendo. Se for do tipo menu de hambúrguer, mostre apenas o ícone do menu de hambúrguer. Se for um botão de navegação, torne os outros 2 botões invisíveis e mostre apenas o botão de navegação para trás. O mesmo vale para o meu modelo. E se qualquer outra coisa, que neste caso nenhum é passado, então torne todos esses 3 botões invisíveis. Portanto, essa é uma propriedade vinculável que criamos. Agora, a próxima propriedade associável que vamos criar é a propriedade do modo de exibição de conteúdo. Agora, isso é bastante interessante. Ele vem desse modo de exibição de conteúdo. Se mostramos a barra de navegação ou estendemos para a barra de navegação. Voltando a este aplicativo,
No momento, esse conteúdo não está se estendendo para a barra de status, mas se eu clicar nisso, toda essa imagem será estendida para o topo. Novamente, aqui não é muito visível porque eu criei um gradiente. Controle neste aplicativo porque eu não quero que ele mostre apenas as informações assim. Eu quero que ele se misture à minha página. Então este é apenas chamar este conjunto. Função de modo de exibição de conteúdo que eu criei, que é novamente uma função muito simples. O que ele está verificando é uma instrução switch. É uma barra de navegação normal. Então, vamos voltar aqui e essa é a grade de conteúdo da nossa página. Você se lembra de quando estávamos definindo nosso indicador de erro? Fornecemos em qual linha ele será exibido. Quando exibimos nosso indicador de carregamento, em qual linha ele será exibido. Mas para a grade de conteúdo da nossa página, onde o conteúdo principal entrará, que será exposto por essa propriedade de conteúdo da página em nossas subpáginas, para fins de reutilização. Onde ela entra, é aqui que estamos verificando. Se for uma barra de navegação, estou apenas mudando o. Estou iniciando na linha número 2 e no intervalo de linha de 1, o que significa que ele é exibido apenas na terceira linha da nossa página. Mas se eu disser que não há barra de navegação ou me estenda para a barra de navegação, então estou começando na linha 0, que é a primeira linha, e estou definindo o intervalo de linhas como 3, o que significa que todo o conteúdo abrange todas as 3 linhas. Então, neste caso específico aqui, eu o configurei para a barra de navegação. Portanto, meu conteúdo principal, que está começando a partir daqui, é definido apenas na linha número 2, que é a terceira linha, com um intervalo de linha de 1, mas se eu entrar em uma página específica, digamos esta ou esta, isso está começando na linha número 0 e o intervalo de linha é definido como 3. A propósito, foi isso que eu quis dizer. Se você ver aqui, tudo está indo para o fundo e se você se lembra, não este. Isso ignora a área segura. Então, como estou definindo a área segura de ignorar como verdadeira, é por isso que ela está se estendendo para isso. Se eu não tivesse definido essa propriedade, ela teria sido empurrada um pouco para cima e você terá uma pequena área na parte inferior que mostrará o botão indicador da sua casa. E mesmo aquele botão indicador de casa, sempre que possível, estou escondendo. Portanto, se você instalar este aplicativo, digamos em seus dispositivos iPhone, notará que sempre que navegar para uma página, verá o indicador inicial aparecendo. Mas depois de talvez alguns segundos ou 3 segundos, ele desaparecerá para que você tenha uma aparência limpa como essa. Esse botão indicador inicial não estará ocupando ou aparecendo na parte inferior o tempo todo. Mas no momento em que você começar a rolar ou começar a empurrar de baixo para cima para ver o gerenciador de tarefas novamente, ele aparecerá automaticamente. Então, é isso que está fazendo. Então, vamos lá. Então, é assim que definimos o modo de exibição de conteúdo. Então, esta é a nossa, é isso. Essas são as nossas propriedades. E em nossa base de páginas, o que vou fazer só para começar, vou dizer, ok, modo de navegação, a página de navegação não tem barra de navegação. Estou desativando a barra de navegação. A razão pela qual estou fazendo isso, notei no Xamarin Forms, costumava funcionar bem. Mas no Mavi, eu tive um problema. Mesmo que eu o defina como falso aqui, às vezes do meu arquivo abs.amo, ele entra em vigor. Às vezes não. Não tenho certeza se é algo que estou fazendo de errado, mas tenho visto um comportamento muito estranho no NetMaui. Então, estou codificando aqui para definir a barra de navegação como falsa. E o que pode acontecer é que, como essas propriedades, o modo de exibição de conteúdo e o modo de página, são propriedades opcionais. E se quando estivermos criando uma nova página com base nessa página base, e se não especificarmos, eu ainda quero fazer alguma coisa. Então, o comportamento padrão que estou fazendo, estou chamando as mesmas funções que mostrei a você. Estou chamando o modo de página definido com o modo de página de None, e estou definindo o modo de exibição de conteúdo sem barra de navegação, que está se estendendo para a tela. Então, isso é para a nossa página base. Agora, o que vai acontecer? A propósito, sim, isso está feito.
Deixe-me salvar isso e podemos fechar com segurança. Nada é necessário aqui. Agora, uma das coisas que vai acontecer é, no momento em que fazemos isso, no momento em que nos estendemos para a barra de navegação, a barra de status na parte superior. No iOS, funciona perfeitamente. E você viu no vídeo anterior, fomos para a pasta de plataformas no Info, List. Também mudamos a cor do texto. Desculpe, o texto da barra de status. Mas e o Android? No Android, ele ainda mostrará a barra de status na parte superior, que terá uma cor escura. Então, o que queremos fazer? Queremos tornar essa barra de status transparente. Então, como podemos fazer isso? Podemos fazer isso usando eventos de ciclo de vida em nosso aplicativo Mavi. Se você quiser, pode muito bem ir até a pasta de plataformas e fazer isso aqui. Mas isso é novamente uma coisa bonita que foi exposta como parte do Net, Maui ou nos dias de formulário do Xamarin. Eu tive que ir para o meu projeto Xamarin Android e tive que ir para a criação da atividade. Eu tive que tornar a barra de status transparente. Mas agora ficou muito mais fácil escrever um código específico da plataforma em um só lugar. Portanto, a maneira como fazemos isso é simples. Acabamos de vir aqui e dizemos configurar eventos de ciclo de vida. E só estou configurando os eventos de ciclo de vida se estiver executando no Android. Então, o que estou fazendo? Estou simplesmente dizendo events, add Android event. E estou dizendo que, na criação da atividade principal ou de qualquer atividade, estou chamando uma função chamada MakeStatusBar translucente passando essa atividade. Isso é tudo que estou fazendo. Portanto, essa é uma função que escrevi aqui. Eu poderia facilmente ter escrito em qualquer outro lugar apenas para mantê-lo consistente e fácil de entender. Estamos colocando isso. Então, o que essa função está fazendo? Barra de status do lago translúcida passando na atividade do Android. É apenas definir as bandeiras e ter certeza de que estou usando o modo de layout sem limites. Estou definindo a cor para o status translúcido. Desculpe, estou limpando o sinalizador de status translúcido e estou definindo a cor da barra de status como transparente. Isso é tudo que estou fazendo neste. Então, agora, quando executarmos este aplicativo no Android, você verá também o conteúdo se decidirmos usar esse modo de exibição de conteúdo sem barra de navegação, que é aqui. Agora, ele também se estenderá para a barra de status. Se não colocarmos esse código, você verá que ele mostrará a barra de status com cores sólidas e aquele pequeno pedaço de imagem que está sendo mostrado lá ficará escondido atrás dessa barra de status. Agora não se preocupe com todo esse código. O que farei quando todo o curso estiver concluído? Vou postar todo o curso na minha página do GitHub. Então vou criar um link para esse repositório no final do curso. Acho que hoje temos um vídeo de 1 hora. Vamos fazer um intervalo. Continuaremos de onde paramos hoje. E da próxima vez, implementaremos a conexão automática de nossas views com as nossas views models. E prometemos que esse será o fim da infraestrutura a partir desse ponto. Em seguida iniciaremos o desenvolvimento front-end do nosso aplicativo. Mas apenas para referência, você verá que por causa desse código de página base que escrevemos hoje, juntamente com os controles de visualização comuns, o indicador de carregamento, o indicador de erro e algumas classes adicionais que escreveremos na próxima vez, para conectar automaticamente nossas páginas às nossas views models, você verá como sua vida se tornará mais fácil. Será tão fácil quanto isso. Então, em vez de escrever um código complexo rapidamente para chamar os endpoints REST para buscar os dados, é preciso deserializá-los. Agora a mesma coisa será aplicada às nossas páginas. Isso tornará extremamente fácil para nós declararmos nossas páginas. Você viu, por exemplo, como será fácil adicionar os ícones para lidar com a funcionalidade de retorno, a funcionalidade fechada em termos de design da interface do usuário e assim por diante. E além disso, será conectando-se automaticamente às suas view models, e no início ou no carregamento da página, ele inicializará automaticamente suas view models e executará o código de inicialização nessas suas view model.
Algo assim se eu for para. Se eu clicar em qualquer um dos outros vídeos. Deixe-me clicar em Stranger Things. Você notará automaticamente que ele está inicializando a lógica de obtenção de detalhes da exibição, em seguida, está sendo exibido e também faremos algumas das animações que fizemos aqui. Então deixe-me mostrar para que você veja que o conteúdo aparece com alguma animação, não está aparecendo com um banco. E acredite em mim, para essa parte, obter os detalhes do show ou conectar automaticamente esse novo modelo ou chamar esse método inicializado, escrevi 0 linhas de código. A propósito, ontem eu postei esse vídeo sobre como criar uma navegação personalizada. Menu personalizado em nossos aplicativos. Vamos ver. Deixe-me ver se eu tenho isso. Sim, deixe-me mostrar-lhe. Portanto, este é o aplicativo Mavi Planets que eu construí no mês passado como parte da série Mavi, Ui, Julie e... O código completo para isso também está disponível na minha página do YouTube. Também vou criar um link para ele na descrição do vídeo abaixo. O que implementamos, este menu, é quando clico nesta foto de perfil, ele mostra uma boa animação e revela o menu no qual você pode trabalhar. Clicando em qualquer lugar do menu, traz de volta o conteúdo principal. Então esse vídeo também está disponível. Se você estiver interessado nisso, por favor, dê uma olhada. Para esse vídeo também. Então é isso. Até a próxima.